A semana começou com algo que ninguém esperava: pânico. Não aquele pânico silencioso, disfarçado, mas um desespero explícito, quase desorganizado, que tomou conta de governadores que até então juravam estar no controle de tudo. De uma hora para outra, o discurso de força ruiu, e o que se viu foram líderes estaduais tentando apagar incêndios que eles mesmos ajudaram a acender. E essa crise não nasceu apenas de divergências políticas. O que explodiu envolve medo institucional, receio de investigações, desgaste público e uma guerra subterrânea travada nos bastidores entre juízes, parlamentares, governadores e forças de segurança. Mas antes de entender por que a direita inteira entrou em modo de emergência, você precisa saber o que detonou essa espiral. O estopim aconteceu dentro da Câmara dos Deputados. Numa reunião de líderes, o presidente da casa, Hugo Mota, simplesmente perdeu a compostura. Ele bateu boca com Lindbergh, líder do PT, mas o ponto central não foi a discussão em si, foi o motivo dela. Conforme relatos, Mota estava irritado, muito irritado. E não com seus colegas parlamentares, mas com a forma como estava sendo retratado nas redes sociais. Desde que o PL antifacção começou a circular, figuras como Hugo Mota e Derrite, secretário de Segurança de Tarcísio e relator do projeto, passaram a ser chamados online de cúmplices do PCC. O projeto virou motivo de chacota, apelidado de PL da Bandidagem 2.0, e o Congresso inteiro, diante da percepção pública, recebeu o título nada honroso de Congresso da Bandidagem. A pressão digital se tornou tão intensa que afetou diretamente o comportamento dos envolvidos. A irritação de Hugo Mota não era apenas política, era pessoal. Ele sentia o cerco se fechar. Tentou disfarçar, tentou negar que estava sendo empurrado pelas redes sociais, mas o nervosismo dele entregou tudo. Logo ordenou que Derrite alterasse o texto às pressas. Derrite até removeu alguns trechos que restringiam a atuação da Polícia Federal, mas logo em seguida incluiu dispositivos ainda mais preocupantes. Brechas que, segundo especialistas, poderiam enfraquecer o próprio combate às facções. A alteração mais polêmica foi uma regra que praticamente inviabiliza que a Polícia Federal peça o sequestro de bens ligados ao crime organizado. E não estamos falando de bens fictícios. O exemplo mais citado foi o da Refit, uma refinaria usada para lavar dinheiro do PCC. Pela lei atual, quando a PF descobre um patrimônio usado por uma facção, ela pode pedir o bloqueio judicial imediato. E mais tarde, com o avanço do processo, esse bem vai parar nas mãos do Estado. É uma das principais ferramentas para cortar o fluxo financeiro do crime. Mas no relatório de Derrite, esse mecanismo praticamente desaparece. O poder de pedir o bloqueio deixa de ser da União, restringindo drasticamente a capacidade de ação da Polícia Federal. Na prática, criar esse tipo de armadilha jurídica significa proteger justamente aquilo que organizações criminosas tentam esconder: dinheiro, propriedades, refinarias, postos de gasolina e toda a estrutura financeira que sustenta uma facção. Essa manobra detonou a situação. Em questão de horas, redes sociais explodiram. Influenciadores, jornalistas independentes e usuários comuns começaram a citar o relatório como um favorecimento direto às facções. A opinião pública entrou em ebulição, e Hugo Mota e Derrite sentiram o golpe imediatamente, a ponto de, depois da pressão, tentarem reorganizar tudo às pressas. Quando isso veio à tona, o efeito foi imediato, quase explosivo. As redes sociais entraram em modo de ataque total. Não era um simples volume de críticas, era um bombardeio organizado, massivo e contínuo contra Hugo Mota e Derrite. Os dois amanheceram sendo chamados de cúmplices do PCC. O PL antifacção virou motivo de deboche e ganhou o apelido de PL da Bandidagem 2.0. E até o Congresso recebeu o rótulo viral de Congresso da Bandidagem. A percepção pública se deteriorou tão rápido que em poucas horas os dois se viram completamente encurralados. A pressão ficou tão forte que já não dava mais para fingir normalidade. Hugo Mota e Derrite correram para pedir reforço e bateram justamente na porta dos governadores de direita, que até então tentavam se manter distantes do desgaste. Mas quando perceberam que a crise ameaçava respingar neles, tiveram que aparecer. Foi quando 4 nomes surgiram juntos em uma coletiva convocada às pressas: Cláudio Castro,
Ronaldo Caiado, Jorginho Melo e Celina Leão. A cena viralizou imediatamente. Não era uma coletiva de força, de autoridade, de resposta coordenada. Era uma imagem de derrota. Todos com a mesma expressão pesada, rígida, desconfortável, como se tivessem sido empurrados até ali. Pareciam mais preocupados em conter danos do que em defender algum princípio. Pela primeira vez, a direita radical levou uma derrota, e dessa vez, por um motivo quase constrangedor. Eles não podiam criticar o projeto, não podiam detonar o relatório de Derrite, não podiam dizer que o texto era fraco, não podiam expor as brechas, porque Derrite é justamente o nome que eles querem lançar como candidato ao governo de São Paulo. Se atacassem o projeto, atacariam o próprio candidato. Ficaram presos em um beco sem saída. Se criticassem, afundavam Derrite. Se ficassem calados, o desgaste aumentaria. Então encontraram uma saída artificial: culpar o prazo. Fingir que o problema era votar rápido demais. Como se o texto não tivesse sido produzido em poucas horas, de forma atropelada pelo próprio secretário de Segurança de Tarcísio. Mas enquanto tentavam criar essa cortina de fumaça, a população observava algo ainda mais estranho. A extrema-direita, que sempre se orgulhou de ser linha dura, de defender polícia forte, de pregar tolerância zero, agora aparecia associada a um projeto que restringia a Polícia Federal, limitava o Ministério Público, criava obstáculos para o sequestro de bens de facções e dava mais poder justamente a quem não deveria investigar facções sozinho. Governos estaduais com o histórico de ligações nebulosas com o crime organizado. E se esse conteúdo está abrindo seus olhos para um Brasil que a mídia nunca te mostra, então eu preciso te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Me ajuda a manter esse projeto vivo. Essa produção é 100% independente. Não tem patrocínio milionário nem apoio de grandes grupos. É só esforço, dedicação e a vontade de levar a verdade até você. Se esse trabalho fez sentido para você, manda um Pix de qualquer valor. Pode ser pouco, mas cada contribuição é um tijolo na construção dessa voz livre. A chave Pix já está aqui na tela. É direto, rápido e principalmente mantém de pé um projeto que só existe porque você acredita nele. Foi aí que tudo fugiu do controle. Porque de repente ficou claro que muita gente já suspeitava, mas nunca tinha visto dessa forma, tão escancarada, tão pública, tão impossível de negar. A Polícia Federal já começou a intensificar operações e isso mudou completamente o clima em Brasília. Segundo a imprensa, Alexandre de Moraes enviou um aviso direto a Hugo Mota. Qualquer tentativa de equiparar facções criminosas a grupos terroristas seria barrada imediatamente pelo STF. Não era apenas um recado jurídico, era um alerta político. Um aviso de que o Supremo estava observando cada movimento e de que ninguém ali teria espaço para manobrar. Mas o recado real estava nas entrelinhas. A PF vai acelerar investigações envolvendo agentes públicos com vínculos suspeitos com facções. E esse ponto deixou governadores em estado de alerta. Eles sabem exatamente por quê. Não é apenas um risco institucional, é pessoal. Afinal, o próprio secretário de Segurança de Tarcísio, um dos homens mais próximos dele, já foi preso por envolvimento direto com o PCC. E a situação fica ainda pior quando lembramos do que Tarcísio confessou recentemente. Ele sabia, havia mais de um ano, da existência de um esquema gigantesco envolvendo postos de combustíveis e usinas controladas por facções criminosas. Segundo ele mesmo, o PCC controla mais de 1.000 postos no estado de São Paulo. 1.000! Um número tão absurdo que qualquer gestor sério teria iniciado uma operação maciça imediatamente. Mas o que Tarcísio fez? Nada. Nenhuma ação concreta, nenhum pente fino, nenhuma supervisão nas finanças desses postos, nenhuma investigação profunda sobre as usinas. A Polícia Federal foi quem descobriu quais eram, não o governo estadual. Isso levantou uma questão incômoda em Brasília. Se ele sabia, por que não agiu? E pior, o que acontece quando a PF começar a mirar funcionários, assessores, secretários e aliados estaduais que formam a base desses governadores?
Esse medo, não preocupação com segurança pública,